Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades de pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição que é centenária e que ocupa um papel importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, contamos com a participação da professora doutora Nilda Stecanella, nossa colega no programa de pós-graduação em educação, que vai tratar de um tema muito especial intitulado O cotidiano e a lógica da descoberta. A pesquisa em educação para além das prescrições. Nilda, obrigada desde já, é um prazer te receber e contar com a tua presença e com tuas reflexões. Muito obrigada, Terciane, pelo convite e por terem aguardado, né, o tempo adequado que eu pude me dedicar um pouquinho a estar aqui com vocês. É uma alegria poder falar de um assunto, de um objeto, de uma metodologia que eu venho me ocupando há mais de 15 anos, né? Então, o cotidiano, acho que é bem interessante colocar aqui como que eu adentro nos estudos sobre cotidiano. Mesmo no período de mestrado, eu ouvia falar do cotidiano, e isso perpassava as narrativas das pessoas que compunham a minha linha de pesquisa, mas eu não tinha muito entendimento, além de uma rotina, de algo que se repete todos os dias. Pois bem, quando eu iniciei o doutorado, eu resolvi adentrar num aprofundamento teórico, metodológico, para compreender melhor isso e também para compreender o cotidiano que eu vivia, que era o da professora da educação básica, né, que estava iniciando na educação superior. Pois bem, a minha entrada nos estudos sobre o cotidiano acontece no período do doutorado, de modo mais enfático, lá nos idos de 2005, quando eu fui fazer estágio de doutorado no exterior. Fui fazer o estágio sanduíche, né, o doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais, sob a orientação do José Machado Paz, um grande estudioso e um grande disseminador aqui no Brasil, na língua portuguesa, da sociologia da vida cotidiana. Pois bem, quando a gente começa a falar sobre cotidiano, temos que ter presente algumas questões. Por exemplo, o cotidiano é mais do que uma palavra naturalizada no nosso vocabulário. O cotidiano é mais do que um objeto de estudo. Ele é uma perspectiva metodológica que procura ler o social através das lentes do cotidiano. Mas nós temos que nos perguntar quais lentes são essas, como nós procedemos a isso e como nós nos vinculamos ao que a chamada desta fala está colocando, assim, um distanciamento das lógicas prescritivas. Portanto, o cotidiano ou os estudos sobre o cotidiano se afastam dessa lógica do pré-estabelecido, do a priori, e transita pelos dilemas, pelos enigmas do incerto, mas esse incerto também tem uma aproximação com a descoberta, com o novo. E é justamente esse novo que nos seduz para conferirmos a autoria naquilo que nós fazemos, né? Porque não é uma autoria, na verdade, não é propriamente uma autoria, mas é uma coautoria, em que nós construímos esse novo, né, que é uma interpretação sobre aquele fenômeno que está acontecendo, mas que muitas vezes as nossas lentes embaçadas não percebem, e nós fazemos isso em conjunto com os atores sociais que vivem aquele fenômeno. E procuramos, assim, escavar esse cotidiano para compreender, interpretar, teorizar, colocar luzes para trazer para a superfície, muitas vezes, aquelas questões que estão encobertas, silenciadas, invisibilizadas ou não percebidas da vida social.
Então, como nos desafia José Machado Paz, isso implica na assunção de uma postura ou de posturas para aprender a apreender essa surpresa e para encontrar o novo naquilo que aparentemente é corriqueiro e que aparentemente é uma rotina que se repete todos os dias. E eu poderia aqui acrescentar, até parafraseando o José Machado Paz, né, que ele vai nos dizer que o cotidiano é o que se passa todos os dias, quando, na verdade, nada se passa que fuja à ordem da rotina e da monotonia. E é no cotidiano, que seria assim o dia a dia, que se passa quando nada se parece passar. Então, parece um jogo de palavras, mas é justamente esse convite para adentrar na abertura disso, né? Tentando romper com essa lógica, por isso que ele até fala que é um percurso de ruptura, né? De rompimento com essa repetição. E é isso que vai fazer, assim, digamos assim, um distanciamento daqueles aspectos que parecem frívolos, anódinos, da vida social, do nada de novo, desse cotidiano. E é nisso que nós encontramos as condições e também as possibilidades de resistência que alimentam esse processo de ruptura e de distanciamento do pré-estabelecido. Bem, nós poderíamos ainda nos perguntar, como eu disse, né, é mais do que um objeto de estudos, mas é uma perspectiva metodológica que procura ler o social através das lentes do cotidiano. Mas como é que nós fazemos isso? Que posturas são essas, né? Então, é importante ter presente que o cotidiano não é uma parcela isolável do social. O cotidiano não pode ser, assim, apreendido de modo tranquilo e fácil. Há necessidade de nós termos uma sensibilidade para percebermos esse tecido social, essas relações, especialmente essas relações que acontecem nesse espaço. Então, poderia ainda dizer que nós não apreendemos o cotidiano, mas nós aprendemos a realidade através do cotidiano. Então, essa combinação, né, ou essa associação entre cotidiano e realidade, para que nós possamos, talvez até nos valer das metáforas do garimpo, da escavação, da procura dessa realidade que nos coloca assim numa dimensão de indiciários daquilo que está se passando na realidade. Eu não sei, isso acaba ficando um tanto complexo, colocando desse modo, mas quando nós começamos a ter objetos concretos, nós passamos a ter uma compreensão mais aproximada do que enfim, do que implica os estudos sobre o cotidiano. E eu traria aqui mais um recurso, né, as palavras diretas do José Machado Paz, que vai nos dizer que o verdadeiro desafio que se coloca à sociologia do cotidiano é o de revelar a vida social na textura ou na espuma da aparente rotina de todos os dias, como a imagem latente de uma película fotográfica. E quando eu coloco que é um distanciamento, né, da lógica prescritiva, mas está vinculado a uma lógica de descoberta, nós também temos que estar abertos, né? Existe uma abertura a não termos os nossos conceitos e as nossas teorias a priori de modo rígido, que elas devam ser acopladas àquilo que nós identificamos no campo empírico. Na verdade, quando nós nos vinculamos a essa perspectiva metodológica, nós vamos considerar os conceitos e as teorias como instrumentos de investigação ao serviço da capacidade criadora de quem pesquisa. Portanto, essa abertura a esse novo que emerge da relação que nós estabelecemos com o campo da nossa investigação, ele vai nos desafiar à busca de outras teorias e outros conceitos
para interpretar esse cotidiano, mas principalmente nós vamos buscar nos conceitos sensibilizantes que estão articulados às palavras nativas dos nossos interlocutores empíricos, a matéria-prima para a nossa interpretação. Então, por isso que quem se vincula a essa perspectiva metodológica, em geral, usa muitas metáforas, traz muitos conceitos, né, esses conceitos sensibilizantes, traz muito as palavras nativas numa perspectiva etnográfica, para atribuir o título de um texto, para atribuir um capítulo ou uma subseção de um trabalho de sistematização dos resultados que emergem desse cotidiano. Bem, uma coisa muito importante, assim, os estudos sobre cotidiano também têm algumas críticas, porque, enfim, talvez uma lógica positivista e que trabalha com o prescritivo vai dizer que não tem cientificidade o que se sistematizar a partir do que se ler nesse cotidiano, justamente porque tem uma dimensão muito microsociológica, né? Então, se analisa aquele fenômeno naquele espaço. Agora, nós podemos também recorrer ao que o Henri Lefebvre nos orienta, que o cotidiano ele tem duas dimensões, uma dimensão macro-sociológica e uma dimensão micro-sociológica. E aí ele próprio faz uma crítica a isso, né? Ele vai dizer que na dimensão macro, ou melhor, na dimensão microsociológica, estão as relações, é ali que são estabelecidas as relações entre uma pessoa e outra, ou entre um grupo de pessoas. E são essas relações que são consideradas pelo Lefebvre como não mediadas, né? Elas são envolvidas nos laços de dependência direta, dos laços de oposição, a exemplo das relações marido-mulher, pais e filhos, professor, estudantes, professores, empregadores e empregados. Já no nível macro, essas relações são mediadas e materializadas pelas coisas, por isso que ele vai nos dizer que, no nível macro, essas relações são coisificadas e coisificantes, porque elas são alienadas e alienantes, porque elas se vinculam aos bens primários, como o dinheiro, às vezes a linguagem, e até as relações de dependência direta e de oposição. Pois bem, trazendo isso para situar teoricamente, né, quais são os referentes e quais são as orientações nos estudos sobre o cotidiano. Agora, nós poderíamos nos perguntar quais são as posturas que acompanham a quem se filia ao cotidiano como perspectiva metodológica e como uma alavanca para o conhecimento. E se nós nos mantivermos fiéis ao que está colocado no título, né, dessa conversa, que é um distanciamento, né, da prescrição, do pré-estabelecido, e uma filiação a uma lógica de descoberta, nós vamos assumir uma postura de subversão da ordem, nós vamos nos perguntar, mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Nós vamos manter uma postura de inconformidade com os padrões, vamos desenvolver uma competência de escuta dos silêncios, de escavação do que está abaixo da superfície, vamos ter uma sensibilidade teórica para nos darmos conta que os nossos quadros teóricos a priori não dão conta de interpretação a determinados fenômenos. Nós vamos buscar os contínuos nos descontínuos, vamos buscar a revelação do que está se passando, quando nós naturalizamos, nós embaçamos o nosso olhar e muitas vezes nós automatizamos os nossos canais de escuta, né? Porque acabamos ficando com o que é mais comum e o que grita mais alto. Nós vamos também ter uma postura de desrealização do real, nós vamos desenvolver uma postura de olhar de outro modo, de empatia, de sensibilidade, de representação mental e social das coisas e da realidade,
Nós vamos desenvolver muito a nossa imaginação sociológica, no sentido de fazer uma articulação entre diferentes fatos, diferentes contextos, numa dimensão micro, relacionada com a macro e vice-versa. Né? Fazendo um parêntese aqui, quando eu trouxe a perspectiva do Lefebvre, que traz a dimensão micro, que é de uma relação mais estreita e não coisificada, e que a macro seria coisificada, ele não descuida disso. É o tempo todo essas interfaces, olhando o social a partir daquele fenômeno, daquela relação, mas tentando compreender numa dimensão mais ampla. Essa postura também leva em conta as experiências cotidianas e as aprendizagens do mundo da vida, desenvolve um olhar e uma escuta como instrumentos de decifração, também olha o cotidiano como um significante flutuante do real social, olha para as ritualidades que acompanham as mudanças, as rupturas, olha para as práticas culturais, procura reconstruir a partir do ser e do estar, e também procura ter em mente que é impossível ter posse do real. Nós aprendemos partes dele e vamos compondo uma narrativa para compreender, para interpretar e para interrelacionar com outros aspectos. E não podemos deixar de perceber também que o cotidiano ele é uma rota do conhecimento que não é isolada do social. E os fatos sem importância, eles compõem a realidade. Então, não sei se eu estou sendo clara nesses aspectos que estou colocando, mas, ao mesmo tempo que isso é muito sedutor também, gera muitos desafios, muitos conflitos, muitos dilemas, porque muitas vezes nós não conseguimos apreender e compreender e interpretar o que está acontecendo. Aqui talvez eu pudesse trazer o exemplo de uma pesquisa, enfim, concluída agora há pouco tempo, em que, digamos, uma trilogia de textos se chega à coisificação da relação pedagógica no cotidiano escolar, a partir do queixume, de professores e de estudantes. Era o que eu denominei de culturas da reclamação. O que aquele queixume estava dizendo? Né? Professores se queixando de estudantes, estudantes se queixando de professores, professores se queixando da família, das políticas públicas, dos gestores. Então, num primeiro olhar, nós poderíamos dizer assim, é um processo de vitimização, de culpabilização, de imobilização de ambos atores que compõem a relação pedagógica. Agora, essa postura, né, ou essas posturas vinculadas ao cotidiano, procuram também ter um rigor metodológico para compreender que talvez a queixa seja uma mediação entre o que está na superfície e o que está no subterrâneo. E aí, a nossa imaginação sociológica, ela também vai nos levando a fazer uma composição artesanal das nossas pesquisas. E aí, o que a gente sistematizou, e o que eu sistematizei no caso dessa pesquisa, é que havia um clamor pela relação, pelo estabelecimento de um diálogo em que implicasse escuta, um olhar, para além, por exemplo, da figura de aluno e para além dos conteúdos sistematizados que o currículo obriga a colocar. Então, a gente analisou esse processo como uma relação antidialógica até, numa relação quase que, como Buber diz, do eu-isso, do eu-coisa, ao invés do eu-tu, que, digamos assim, colocaria o encontro humano como o desejo de todos e como ponto de chegada, como ponto de partida e como ponto de chegada. Então, é o diálogo que está sendo requisitado como princípio, mas também como meio para efetivar uma relação pedagógica que seja significativa, que produza sentidos para esses atores, tanto os professores quanto os estudantes. Eu não sei, nós temos o tempo quase indo, né, Terciane, mas talvez pudéssemos dizer algo mais, assim, quase que finalizando. Qual que é a matéria-prima, então, de análise para quem se filia
a uma perspectiva metodológica vinculada ao cotidiano. Então, é uma dimensão do instante, de observar os fragmentos da realidade, de um olhar e uma escuta instantânea, de uma sensibilidade e atenção para o inaparente, para o encoberto, para o silenciado, para as dobras, para as sombras e as brechas, também para os sons e ruídos, porque muitas vezes a gente captura num pequeno detalhe que parece insignificante e aquilo pode dar toda pode ajudar a construir uma trama para compreender aquele processo. Também os ritmos do cotidiano, né? Na ritmo-análise, que não vou entrar aqui, mas também que é um outro conceito importante para compreender o cotidiano. Nos movimentos, nas oscilações dessas relações que aí estabelecem, nas palavras, nas narrativas, nos sentidos do vivido, nas metáforas, nos provérbios, nas piadas, nas ilusões. Então, múltiplos, o cotidiano ele pode ser um objeto de estudo, mas que origina múltiplos outros objetos, a exemplo da relação pedagógica, do modo como as pessoas compreendem determinadas situações que acompanham a sua vida. Muito obrigada, Nilda. Eu penso que tu nos fazes um convite muito instigante em relação a pensar, né, na pesquisa em educação pela perspectiva da sociologia do cotidiano, trazendo esse cotidiano num olhar bastante diferenciado e imbuído, né, por toda uma perspectiva teórico-metodológica profunda, desafiadora, certamente, mas com muitos sabores, porque pensar esse cotidiano é também pensar nessa relação micro, macro, quase que um jogo de escalas, né? Não apenas de território, mas de objeto, das muitas formas de ver esta realidade nesses estratos, né? Que são compostos, que na superfície talvez fossem vistos de um modo, mas como tu disseste, né? Escavando, mirando com cuidado e com essas ferramentas teóricas, e que acabam sendo também metodológicas, a possibilidade de ver realmente diferenciada. Eu quero te agradecer e renovar o convite, né, que nós possamos continuar conversando em um outro momento também, para dar novas abordagens a essa temática, convidar aqueles que nos assistem, né, a pensar a possibilidade de, pela pesquisa em educação, estranhar, né, aquilo que talvez nós naturalizamos no nosso cotidiano, no nosso exercício da docência, das relações pedagógicas que nós construímos, que tu também citaste a partir da pesquisa de um exemplo concreto. Te agradeço e quero dizer que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades, criações pedagógicas, também para pensarmos como foi nesse momento a pesquisa em educação. Então, miradas, né, teórico-metodológicas para a pesquisa em educação. Queremos também convidar você a assistir os diálogos que nós já gravamos, são 63, né? Vídeos que em 2020 foram produzidos, curtinhos, tratando sobre diversos temas, como escola, esse processo todo da pandemia, os desafios e as invenções que foram possíveis. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas publicações e um abraço a todos. Obrigada, Nilda, um prazer te encontrar e conversar um pouquinho com você. Super obrigada pela oportunidade, que fica aqui um gostinho de querer saber mais, né, porque esse universo é bastante grande e nós podemos falar sobre muitos detalhes desta perspectiva metodológica, trazendo muitos exemplos de pesquisas que foram desenvolvidas nesse âmbito. Super obrigada. Obrigada, Nilda, muito obrigada.